Olá, me chamo Clara e você está ouvindo o podcast sobre as vidas negras. Estamos aqui com a presença de Kathleen Oi, pessoal! e o tema de hoje vai ser sobre a Teresa de Benguela, onde nós vamos falar sobre sua região de atuação. Então, vamos falar um pouco sobre quem é a Teresa de Benguela e como foi sua vida na época da escravidão. Vamos lá. Teresa de Benguela foi uma importante líder quilombola no Brasil durante o século XVIII. Ela se tornou uma figura de destaque na luta contra a escravidão e na defesa da liberdade dos negros no país. Sua história e liderança. Bom, Teresa de Benguela era esposa de José Piolho, o líder do Quilombo do Quariterê, localizado na região do Mato Grosso, onde hoje está o município de Vila Bela, da Santíssima Trindade. Após a morte de seu marido, Teresa assumiu a liderança do Quilombo e governou a comunidade com grande habilidade. Sob o comando de Teresa, o Quilombo do Quariterê prosperou, resistindo às investidas das forças coloniais por quase 2 décadas. Ela se organizou à defesa do Quilombo, criando um sistema de proteção armado e estabelecendo uma estrutura social e econômica robusta. No Quilombo, havia um conselho administrativo, agricultura e comércio com vilarejos próximos. Teresa também garantiu que os negros fugidos e os indígenas tivessem um refúgio seguro, onde podiam viver em liberdade. Sua resistência e legado. A liderança de Teresa de Benguela foi marcada por sua coragem e inteligência estratégica. No entanto, o quilombo foi finalmente destruído por uma expedição colonial em 1770, e Teresa foi capturada e, segundo registros históricos, teria sido executada ou se suicidado na prisão. Então, em resumo, A Teresa de Benguela foi um grande símbolo de resistência à escravidão durante o século XVIII. Inclusive, foi a ela que foi homenageado o dia 25 de julho, que é oficialmente no Brasil o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Além da data comemorativa, a Teresa também foi homenageada nos versos da escola de samba Unidos do Viradouro, com o enredo da agremiação de 1994, onde o título foi Teresa de Benguela, uma rainha negra no Pantanal. Agora nós vamos para o tema principal, que é onde Teresa de Benguela atuou e quais foram suas estratégias. Como já dito antes, a Teresa de Benguela viveu e atuou no Brasil colonial, especificamente na região do atual estado de Mato Grosso. Ela foi uma líder quilombola e comandou o Quilombo do Quariterê, localizado nas proximidades do rio Guaraporé, na fronteira entre Mato Grosso e Bolívia. e durante o século XVIII, Teresa de Benguela se destacou como uma líder notável, organizando a resistência e a luta contra a opressão colonial e a escravidão, tornando-se uma figura importante na história da resistência negra no Brasil. O Quilombo do Quariterê tinha uma importância geográfica e estratégica significativa no contexto colonial brasileiro. O quilombo ficava situado em uma área de difícil acesso, o que proporcionava vantagens defensivas naturais contra as expedições coloniais que buscavam capturar escravizados fugitivos. Essa localização estratégica permitia ao quilombo não só a defesa eficaz contra os ataques, mas também facilitava a comunicação e o comércio com outros grupos quilombolas e populações indígenas. O rio Guaporé, por exemplo, era uma importante rota fluvial que conectava diferentes regiões, o que possibilitava o acesso a recursos e o estabelecimento de alianças. Além disso, a proximidade com a fronteira boliviana oferecia uma rota de fuga potencial para os quilombolas em caso de necessidade, aumentando a dificuldade das forças coloniais em subjugar completamente o quilombo. Essa posição geográfica fez do Quilombo do Quariterê um dos mais duradouros e organizados do Brasil, resistindo por várias décadas às investidas do poder colonial. Bem, agora iremos falar da geografia física e humana da região do Quilombo, que durante o século XVIII apresentavam características únicas que moldaram o desenvolvimento histórico da área. Começando com a geografia física, o Mato Grosso é uma região marcada por uma diversidade geográfica significativa, que inclui o Planalto Central, o Pantanal e partes da Amazônia. Durante o século XVIII, a área era dominada por vastas florestas tropicais, cerrados e o Pantanal, que é uma das maiores áreas úmidas do mundo. O clima predominante na região é o tropical, com uma estação chuvosa bem definida, o que influencia a vegetação e a hidrografia local. Sobre a hidrografia, a bacia do Rio Paraguai e seus afluentes desempenhavam um papel crucial no transporte e na vida das comunidades. Além disso,
Rios como o Coaporé e o Cuiabá foram essenciais para a exploração da região e o estabelecimento de assentamentos. Dando seguimento à geografia humana. A população no século XVIII era composta por diferentes grupos, incluindo povos indígenas, bandeirantes paulistas e, posteriormente, colonos portugueses. Indígenas. Antes da chegada dos europeus, a região era habitada por várias etnias indígenas, como os Bororô, Parecis, Chavantes, entre outros. Esses grupos tinham modos de vida variados, baseados na caça, coleta e agricultura. Bandeirantes. A partir do início do século XVIII, os bandeirantes paulistas começaram a explorar o interior em busca de riquezas, como ouro e escravos indígenas. Essas expedições abriram caminho para a colonização portuguesa na região. Colonização e mineração. Com a descoberta de ouro em áreas como Cuiabá, em 1719, houve um fluxo significativo de pessoas para a região, levando à fundação de vilas e ao estabelecimento de estruturas administrativas. Isso resultou na criação da Capitania de Mato Grosso em 1748, separando-a da Capitania de São Paulo. Impacto social e econômico. A mineração trouxe um desenvolvimento inicial à região, mas também causou tensões com os indígenas e levou à degradação ambiental em algumas áreas devido à exploração intensiva. A presença de escravos africanos também foi significativa na força de trabalho das minas. Agora, falando das relações com outras regiões, durante o século XVIII, podemos dizer que o Mato Grosso estava em uma posição geopolítica estratégica, devido à proximidade com as fronteiras espanholas. Isso levou à construção de fortes e à militarização da região, isso tudo para proteger os interesses portugueses contra as incursões espanholas. Agora iremos falar sobre o impacto geográfico na mobilidade e na resistência dos quilombolas na região de Mato Grosso. Bem, a geografia física na região, composta por florestas densas, rios caudalosos, montanhas e áreas de difícil acesso, desempenharam um papel crucial na sobrevivência e na capacidade de resistência dessas comunidades. O que dificultou o acesso e mobilidade foram os terrenos acinzentados, florestas tropicais, rios e pântanos. A topografia acinzentada, com serras e vales, dificultou o acesso aos quilombos por parte das forças coloniais. Essas áreas de difícil acesso ofereciam um refúgio natural, permitindo que os quilombolas se estabelecessem em locais onde as expedições de captura tinham maior dificuldade em penetrar. As florestas tropicais atuaram como barreiras naturais. Elas dificultaram a localização e o ataque aos quilombos. Além disso, elas forneciam recursos essenciais, como alimentos e materiais de construção, além de esconderijos e rotas de fuga. A vasta rede hidrográfica, especialmente a presença de rios como o Guaporé e áreas alagadiças como o Pantanal, foi um obstáculo natural adicional, pois os quilombolas usavam esses rios para se deslocar de forma eficiente e rápida, escapando das tropas coloniais. Pântanos e áreas inundadas também funcionavam como zonas de proteção, onde perseguidores tinham dificuldade em avançar. Falando agora sobre o aproveitamento da geografia para a resistência, podemos falar sobre a estratégia de ocupação, onde os quilombolas escolheram locais estratégicos para estabelecer seus quilombos, aproveitando elevações ou áreas cercadas por obstáculos naturais. Isso não só facilitava a defesa contra ataques, mas também proporcionava uma visão clara das proximidades, permitindo a antecipação de possíveis invasões. Em muitos casos, os quilombos não eram comunidades isoladas, mas faziam parte de uma rede de aldeias que se apoiavam mutuamente. A geografia permitia a comunicação entre essas comunidades por meio de trilhas escondidas e passagens conhecidas apenas pelos habitantes locais, fortalecendo a resistência deles. Adaptação e sustentabilidade. Recursos naturais. A capacidade de viver de forma autossustentável era fundamental para a sobrevivência dos quilombos. As florestas e rios forneciam não apenas alimentos, mas também plantas medicinais, materiais para construir abrigos e fontes de água potável. Agricultura e caça. Em algumas regiões, os quilombolas desenvolveram técnicas agrícolas adaptadas ao ambiente local, cultivando pequenas roças em áreas escondidas. A caça e a pesca eram complementares, fornecendo uma dieta diversificada e permitindo que os quilombos fossem menos dependentes das redes de comércio controladas pelos colonizadores. Impacto na persistência dos quilombos. A geografia de Mato Grosso, com suas condições naturais desafiadoras, foi um fator decisivo para a resistência prolongada dos quilombos na região.
As dificuldades impostas pelo terreno e pelo clima tornaram as incursões militares longas e custosas, permitindo que muitos quilombos permanecessem intactos por décadas, alguns até o final do período colonial. Em resumo, a geografia de Mato Grosso contribuiu significativamente para a mobilidade e a resistência dos quilombolas, permitindo que eles estabelecessem comunidades resilientes e difíceis de capturar, garantindo assim sua sobrevivência diante das adversidades impostas pela sociedade colonial. E esse foi o nosso podcast de hoje, espero que tenham gostado.